Pare de comprar curso para o seu time. Calma, não é bem isso que a gente quer dizer. Explica pra galera. O que a gente quer dizer hoje é que treinamento não basta e não é o suficiente para você ter uma mudança de comportamento do seu time. Você vai precisar fazer mais. O que a gente faz aqui? A gente tem um ritual aqui na empresa que chama Método Kumbuka. E a gente já leu todos esses livros aqui. Posso fazer de uma maneira mais impactante? Pode. Pra dar um abalo aqui na mesa? Eita! Gente, já leu quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros em 2 anos. E hoje, no Pergunte ao Chefinho, muita gente, quando eu falo sobre esse método, me pergunta como a gente escolhe os livros, como a gente define fazer e como a gente, de fato, executa essa operação método Kumbuka aqui na empresa. Quero aí sua ajuda para a gente falar com os nossos seguidores sobre como a gente faz isso. Acho que a primeira pergunta que toda vez que a gente faz é: como vocês escolhem os livros? Posso te contar um segredo antes de começar a responder essa pergunta? Pode. Eu sou o financeiro aqui da empresa, né? E eu sou seguro. Certo. Só que livro é uma das coisas que eu não choro em comprar. Então Ele tem compulsão por comprar livros, eu aliás. sou viciado em comprar livros, eu compro sem dó. Só que, assim, aqui na empresa, a gente escolhe baseado no tema que a gente quer falar naquele ciclo, né? Uma dor que a gente está tendo muito forte, uma dor latente. E, coincidentemente ou não, vários capítulos desses livros que a gente leu, a gente tinha a sensação de que estava vendo aquele momento, naquela semana, naquele mês, né? Sim, ou Lembra que a disso? gente teve tipo um trailer na semana ou naquele mês anterior até ler o capítulo e descobrir que tinha uma grande lição ali que a gente tinha acabado de aprender. Exatamente. E a gente, acho que para a gente reforçar esse conhecimento do livro, não é a gente que lê e dá essa aula para a galera. E como que a gente faz aqui então? Como que é essa dinâmica? Como que funciona para Sim. fixar o aprendizado aqui dentro da empresa? Sim, eu acho que antes da gente falar como funciona, a gente explicar isso, né? Que a gente vai fazendo uma escadinha de conhecimento e vai abrindo a cabeça da galera sobre o que a gente precisa que aconteça. Então, eu acho que um livro que é muito bom de começar, foi o livro pelo qual começamos, e toda vez que me perguntam, é o que eu recomendo, é esse aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Por que que a gente escolheu esse livro? Porque ele vai comentando sobre uma mudança de mentalidade, de você precisar ter novas fontes de conhecimento, sobre você ver a vida por outros olhos, sair do automático, Sim. porque estabelecer esse método dentro da sua empresa vai causar um não quero fazer, não quero me expor, não gosto de ler, nunca li. Vai acontecer o que você tá pensando tudo aí na sua cabeça, aconteceu aqui com a nossa também. E esse O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele traz de uma maneira muito leve essa ideia de, olha, tem outras formas de você viver, você pode sair do automático. É uma leitura muito fluida, muito fácil, com exemplos, e é um livro tranquilo para você começar essa brincadeira, né? Sim, e você falou um bom ponto. A gente precisa escolher livros que transmitem uma mensagem muito forte, que sejam simples e fáceis da gente conseguir ler, todo mundo da empresa, né? E conseguir compartilhar entre todos, né? Então, como a gente faz, né? A gente se reúne a cada 15 dias, faz um sorteio, então todo mundo tem que ler. Essa Certo. pessoa sorteada precisa explicar sobre o capítulo. Mas só que não é só ela que fala, a gente discute sobre o assunto. Porque a gente tem um fundamento aqui na empresa, né? Hoje está ficando um pouco mais difícil porque a gente já está com um time maior, mas a gente sempre fala pro pessoal, nunca saia de uma reunião calado, sem agregar algo que você tem a agregar. E que isso sempre é observado. Então, não basta só a pessoa que foi selecionada falar. Ela tem a maior missão de falar, colocar o ponto de vista dela, o que ela entendeu da história, o que que lembrou, o que que ela tira de lição. Ela não precisa fazer um resumo, né, do capítulo, ela Não. precisa contar. Cara, na minha visão, se eu for contar para um amigo sobre esse capítulo, é isso que eu ia falar. E todo mundo ajuda e todo mundo traz seus pontos, traz seus pontos de impacto. Então, é muito legal. E aí, só para terminar isso sobre temas, que eu acho que ainda fica muito em aberto, que esse é o primeiro livro. Eu acho que todo mundo deveria começar por esse. Aí, tá, cara, em qual segundo que vocês escolheram? Foi Culturability. E por que a gente escolheu Culturability? A gente estava precisando falar muito sobre cultura, né? Então a gente estava precisando alinhar todo mundo, deixar todo mundo na mesma página, né? Então esse assunto ele dava
A gente estava Digamos. implantando o nosso manual de cultura na época e ele falava sobre como era importante a cultura da empresa, o que que a gente via de lição dali e por que que é importante seguir o manual e qual a importância dessa construção do manual. Então a gente sempre vai fazendo esse mix. A empresa, que momento a empresa está vivendo? Então, ela está vivendo esse momento e eu preciso que o time tenha uma aderência sobre o tema, sobre o que está em voga na empresa. Eu trago o livro, a gente traz o livro e o livro faz esse maturação do tema, né? Do momento que a empresa está É vivendo. como diz aqui no começo do livro, Culturability, João Cordeiro e Débora Zonzini. Que são, Cultura, inclusive, autores brasileiros, né? cultura é o principal responsável pela performance das empresas. E cultura, ela não é para incluir, cultura é para excluir. Isso a gente aprendeu aqui. É verdade. E aí depois a gente veio para o Desculpability, porque a gente viu que tinha muita gente, ai, mas eu não consigo, ai, eu não sei, ai, eu não faço. E assim a gente foi seguindo. Inclusive, eu vou deixar aqui na lista, na descrição, todos os livros que a gente já leu, pela ordem que a gente leu e com os links que vocês queiram, caso queiram, não, quando vocês comprarem para implantar o método Kumbuka aí na sua empresa, porque você vai ali adicionando fontes de conhecimento no seu cérebro, no seu time. E assim, o método, ele vai para além do conhecimento que a gente tem gerado aqui e da aderência do tema que a gente quer. Acho que tem um ponto muito crucial que foi o que mais melhorou na nossa empresa depois desse tempo. O que que é? Comunicação? Comunicação. A gente viu que pessoas que eram mais quietas, mais caladas, conseguiram se comunicar melhor. E isso é bom para a empresa, né? Quando as pessoas se comunicam melhor, a gente consegue resolver Mais problemas. E de exatamente. maneira mais fácil, né? Exatamente. Também as pessoas começam a se soltar mais, né? Começam. E claro, para todo mundo que entra na empresa e percebe esse movimento, fica um pouco tímido, um pouco preso, mas depois ela percebe que não é um bicho de sete cabeças, vai se soltando, vai sendo sorteado, vai conseguindo também construir um raciocínio, né? Porque isso é importante. Para todo mundo é importante ter a comunicação, para a gente se vender, para a gente saber como contar um problema. Então a gente percebeu isso na empresa. Muitas Gera pessoas evoluíram empatia. muito, gera empatia. Gera empatia, gera pontos de contato, porque também tem algumas vulnerabilidades quando a gente está lendo alguns livros, as pessoas compartilham, então isso gera também um senso de comunidade maior. E a comunicação, o jeito que você consegue construir uma frase, construir um raciocínio e explorar esse raciocínio para o outro, melhora, assim, gente, absurdamente. E comunicação é um ponto crucial de uma empresa que está crescendo, de uma empresa que é jovem e que precisa que as pessoas se comuniquem. Não só saber contar o problema, mas saber falar sobre ele, ter o tom de voz certo, ter respeito ao falar. E os livros, eles vão contando sobre isso, né? Os livros falam muito também da parte operacional e a gente tem aqui no meio livros que Mentalidade, né? a gente falou sobre mentalidade e também que a gente abordou com a liderança. Então é legal a gente colocar na descrição aqui, separado, líderes que a gente usou para a operação inteira e livros que a gente usou com foco na liderança. Isso, porque a gente foi evoluindo o Kumbuka no sentido de, então, a gente viu que nem todo livro vai servir para todo o time. Então, a gente estava precisando que outros assuntos fossem abordados com mais profundidade ou mais intencionalidade. Então, além do time, que se reúne a cada 15 dias, a gente, na semana que não se reúne o time, reúne a liderança. E aí a liderança lê outro livro além do time. E aí tem um ponto também, né? É negociável participar? Não, Não é é negociável participar, inegociável. gente. É inegociável. Já tiveram algumas pessoas que não se adequaram a essa nossa cultura e como o Culturability fala, cultura não é para incluir, é para excluir. Sim. Então a gente não admite não querer ler. A gente já teve casos aqui de pessoas que eram muito fazedoras, eram muito boas no que faziam, mas sempre queriam negociar a leitura do livro, ou não participavam de jeito ativo, ou não leram o livro. E essas pessoas, elas não podem estar dentro do seu E time. claro que elas não são desligadas por esse motivo, porque uma coisa puxa a outra, né? Isso quer dizer que ela não tem um compromisso que a gente achava que ela tinha. Exatamente. Então, quando me perguntam, Karen, mas aí nem todo mundo vai querer participar. Gente, é inegociável. O livro tem que ler. E se você não lê, tem consequências. Então, a gente já teve aqui a aplicação de advertência verbal, advertência por escrito, de pessoas que não leram o livro. E, coincidentemente, pessoas que depois foram descolando da cultura e não continuaram no time, porque a sua cultura ela precisa ter valores inegociáveis. E pra gente, a leitura e tudo que a gente o nosso propósito com esse método, ele é muito forte.
Então, a gente não negocia. Não importa se é o Papa que vem aqui. Se o Papa não quiser ler o livro, o Papa não vai ficar na KR. Tem uma informação muito legal que eu gosto de passar, que é que no ano passado a nossa operação inteira como um todo, né, as pessoas operacionais, elas leram 4 livros no ano passado. E a média do brasileiro é 1, 2 livros por ano. Então a gente já bateu a nossa média nacional no ano passado e esse ano a gente vai bater de novo. Exatamente. Perguntam também sobre quem compra os livros. A própria empresa. A gente compra e entrega para todo mundo. Até funcionário novo, né? Funcionário novo entra na empresa e o livro está na metade do caminho, a gente compra o livro e a pessoa tem um tempo ali para se adaptar e para acompanhar esses capítulos e daqui a pouco ela entra no sorteio também. Ela já entra, na verdade, ela já entra no sorteio de cara. Se ela tem mais de uma semana, ela Isso não aí, entrou naquela semana, na mas ela entrou na semana. semana anterior. Ela já tem como missão ler o capítulo que a gente está acompanhando. E aí a gente engaja e tenta trazer para ela o entendimento de que se ela ler os capítulos anteriores que ela não estava aqui participando, isso vai agregar ainda mais no currículo dela como pessoa, enfim. Mas a gente geralmente tem uma aderência muito legal, porque quando a pessoa entra, o time está muito comprado no método e a interação do grupo, a ambiência, ela sempre vence. E quando a ambiência ela está muito forte, integrada com o método, a pessoa que entra, ela vai se adequar, porque o ambiente molda tudo, né? Muda tudo. Que horas as pessoas leem o livro, né? O que a gente, eu acho que é mais um combinado aqui que sempre me perguntam muito. Os livros, eles são comprados pela empresa, afinal, você vai investir aí coisa de 60, vamos botar que R$ 70 num livro mais caro para o seu time. Qual treinamento custa R$ 70? Sim. É o ponto, tá? E o que você tem de geração de valor é inquestionável. Nós somos prova viva disso, né? As pessoas, ou a hora que a gente vai fazer reunião para falar sobre o livro, a gente geralmente tira de 30 a 45 minutos do expediente. Sim, Karen, do expediente? Sim, do expediente. Então, geralmente às quintas-feiras, a gente chama o time ali, meia hora, 45 minutos antes de acabar o expediente, todo mundo se reúne para a empresa para ler. Para a gente funciona mais no final do dia, e aí você tem que entender o que funciona para a sua. E a leitura do livro é um capítulo a cada 15 dias. E a gente vê que se você tirar 10 minutos no seu dia, você vai ler esse capítulo, sei lá, em 3 dias, 4 dias, até menos. Então, a leitura a gente engaja que as pessoas façam fora do horário do expediente. Então, elas têm horário de almoço, que a gente tem aqui uma estrutura para elas descansarem. Tem o horário de casa, tem a leitura que o Rafa sempre fala, né? Lê no metrô, lê no ônibus, lê naquele seu tempo, porque a gente quer instaurar na pessoa também O um hábito. hábito de leitura. E o hábito, ele é feito fora do expediente, tá? Mas o compartilhamento do conhecimento, a dinâmica em si é feita dentro do horário de expediente. E confie em mim, isso que você vai investir de tempo e dinheiro no seu time, vale muito a pena. Isso é bem interessante porque é uma espécie de treinamento semanal que a gente faz aqui na empresa, né? Sim. Então, numa semana a gente tem um treinamento com a operação inteira e na outra semana a gente tem um treinamento de liderança. Então a gente está forçando todo mundo a pensar em um tema específico que é muito relevante para a nossa empresa e para E a vida. geram conversas entre eles, né? Eles comentam que geram Durante a semana, conversas, enquanto está geram lendo. debates. Então, gente, imagina assim, você vai ganhar muito além do que qualquer coisa que você esteja imaginando agora, porque a gente tem visto e experimentado isso na prática. Então, a gente é muito fã do método e desde que a gente implantou, tem feito muita diferença, inclusive do nosso hábito de leitura e no hábito de leitura dos colaboradores e das famílias deles. A gente recebe feedbacks. Os maridos, os cônjuges, as pessoas que moram com eles começam a ler, os filhos começam a, então, tipo, bebê mais pequenininho, pegar um caderninho e fingir que tá lendo. Então, olha onde algo que você implanta na sua empresa pode chegar e pode reverberar para além dos muros da sua empresa, né? Então, posso terminar com uma pergunta? Pode. Então, o que que você está esperando para começar esse método na tua empresa? Apenas comece, vale muito a pena. É uma forma muito barata de você investir no seu time e você mal imagina o quanto você vai ganhar e quanto você vai agregar na vida de quem está aí com você. Vou deixar a lista de todos os livros na sequência que a gente leu, separados entre time e líder, para você ter aí como inspiração. Se quiser seguir exatamente a mesma trilha, siga. Só não arranje desculpas para não começar agora. E se você curte, está curtindo nossos vídeos, gostou do que a gente está compartilhando, já segue, compartilha e curte esse vídeo aqui. E também se inscreve no canal, que toda semana a gente tem um conteúdo aqui falando sobre coisas que a gente pensa,
fatos que a gente faz aqui na empresa, os nossos bastidores mesmo, e a gente compartilha com muito amor no coração, né? É muito a nossa verdade. Se inscreve aí, pô, não custa nada. Exatamente. Bora, ajuda a gente a viralizar. Tchau. Valeu, tchau.